Vamos falar desse personagem aqui, o Alexander Volg. Se tudo der errado, o que você vai fazer com relação aos seus objetivos? E para isso, trazer cara para essa nossa discussão, nós vamos falar sobre esse personagem aqui chamado Alexander Volg do anime Hajime no Ippo. Já faz um tempo aqui que eu não falo desse anime para vocês, sigo assistindo, sigo obcecada, sigo me inspirando e vamos falar um pouco da história desse personagem. Ele é um personagem que foi introduzido, ele é estrangeiro que foi pro Japão, especificamente da Rússia. Nós sabemos que a mãe dele está doente, tudo que ele quer é levar para casa orgulho para a mãe dele e fazer com que todo o sacrifício que ele fez valesse a pena para que ele provasse para si próprio que ele pode proteger a mãe dele. Ele, o primeiro obstáculo que ele tinha, já é o nosso protagonista, que é o Ippo. Os dois lutam, é uma luta muito difícil. A técnica dele é excelente e o Ippo tem muita dificuldade de vencer, mas mesmo assim ele acaba vencendo. Depois disso, esse personagem tem uma segunda chance em mais uma luta no Japão e ele, por muito pouco, ele escorregou, gente. Ele foi dar um golpe que ia ser certeiro e ele escorregou. E esse escorregão custou a vitória dele, ele não venceu. Com isso, ele perdeu o patrocínio e ele teve que voltar para casa. E com a notícia de que ele teria que voltar para casa, que ele não teria uma nova chance, abala muito. É um episódio muito triste, onde eu precisei de alguns dias para digerir essa informação e entender o que de fato aconteceu. Tem uma conversa específica dele com o Ippo, onde a primeira coisa que a gente vê de evolução desse personagem é com relação ao porquê ele fazia o que ele fazia. Ele sempre estava lutando, mas quando ele terminava uma luta, ele estava triste, ele estava com uma expressão triste. No desenrolar, a gente acaba descobrindo e percebendo que ele não admite para si próprio por que ele luta. E ele joga todo o fardo de uma luta e de ser boxeador na única razão de estar se sacrificando pela mãe dele. E isso não é verdade, ele mesmo fala isso. Quando ele entende, ele percebe que ele não faz isso só pela mãe dele. Ele faz o que ele faz porque ele ama o que ele faz. Ele ama o boxe. Ele quer melhorar. Ele quer se aperfeiçoar porque ele ama isso. E quando ele admite e entende que ele faz o que ele faz, não só por sacrifício, mas também por amor ao esporte, por ele também, ele começa a sorrir. Ele começa a ser feliz. E isso é muito legal, gente, porque eu me identifiquei muito com isso, porque eu tô sempre na ativa, eu tô sempre estudando, eu tô sempre fazendo muitas coisas. O canal é um projeto que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo, estou aqui fazendo com vocês toda semana, mas a gente tem um momento de parar e entender que a gente faz o que faz porque ama. Eu estou gravando aqui pra vocês porque eu amo o que eu faço. Eu sou muito boa em gravar vídeo e eu sou muito boa em falar e analisar e entre outras coisas, e eu gosto de gravar. Agora pensa se eu faço isso e atrelo tudo isso a um sacrifício maior. Se torna muito pesado e nem sequer uma verdade. E é isso que a gente vê com o Volg. O Volg percebe que ele faz o que ele faz não por só sacrificar. Ele quer vencer, ele quer proteger a mãe dele, mas ele ama. Mas ele não vence. Isso é assustador quando a gente percebe que ele vai ter que voltar para a Rússia. Ele não tem mais patrocínio e que a carreira de boxe dele tá acabada. Isso é um choque. A gente olha e fala, gente, ele se esforçou muito, ele merece vencer, mas ele não venceu. O que a gente faz com essa informação? É angustiante, é triste, é real, mas é triste. E aí a gente vê uma conversa, porque o Ippo vai até o aeroporto ver ele, e ele fala pro Ippo, né, o Ippo tá muito abalado, eu acho que a gente tá tipo o Ippo chorando, e muito triste, e falando tipo, eu sinto muito, e ele falando, não, eu aprendi muito, eu tenho muito orgulho de ter lutado com lutadores tão bons para ter essa história para contar. Quanto mais vencedor você se tornar, ele fala pro Ippo, mais vai ser grandioso eu poder ter tido a chance de lutar com você. Eu vou voltar pra Rússia com a cabeça erguida e eu vou continuar fazendo o que eu amo. Nem que pra isso ele vire um professor, mas ele vai continuar fazendo o que ele ama. E ele não encarou isso como um fracasso, a vida dele acabou, ele tá triste. Ele ressignificou o que aconteceu. Porque aconteceu
aconteceu, ele deu o melhor dele, ele fez tudo que ele podia, ele não venceu, ele vai ter que voltar pra casa, e não é o fim do mundo, e é isso que esse episódio, o Vogue, nos mostra, o ato de você dar tudo de si, e saber que você fez tudo que era possível pra alcançar um objetivo. Se você não alcançar esse objetivo, você ressignifica ele, porque você sabe que tudo que era possível você fez, então você torna isso, faz isso de um outro jeito, de uma outra maneira, você encontra uma outra forma, você ressignifica, mas você não deprime, você não abraça o fracasso, você não se considera um fracasso, você não assume isso pra você. E é isso que o Vogue nos mostra. É impressionante como a vitória nos ensina muito, mas como a derrota nos ensina tanto quanto ou até mais. O Hippo ter perdido numa luta, eu aprendi tanto com isso nesse episódio específico, depois eu vou falar pra vocês, e o Vogue, ele aborda um assunto que ninguém fala muito. Eu acho que eu nunca vi alguém falar sobre isso, sobre esse tema, que é o que você faz se você fracassar? O que você faz se você não conseguir? O que você faz se você perder? Existe vida após fracassar, existe vida após perder um objetivo ou não alcançar um objetivo. E é preciso saber lidar com a derrota. E a gente vê o Vogue fazendo isso de forma incrível, de forma impecável. Ele fez o que ele pôde. E a amenização da dor dele vem justamente dele saber e ter a tranquilidade no olhar de alguém que deu tudo de si. Então, o arrependimento, ele tá muito atrelado, né, ao que você não fez, ao que você poderia ter feito. E quando você faz tudo que estava ao seu alcance e você entende isso, aceita essa realidade que você fez tudo ao seu alcance e não alcançou, você faz igual o Vogue. Você sorri, você não fica triste. O Vogue não estava triste voltando para a Rússia. Ele ressignificou, ele aceitou, ele deu tudo de si. Era isso que ele tinha para dar, ele deu tudo de si. Agora vamos ressignificar, não é o fim. E eu vou continuar fazendo o que eu amo, porque ele chegou no Japão e ele descobriu que ele amava o boxe, coisa que ele não sabia antes. Então a evolução dele é notória e ele entende isso, ele aceita isso e ele fala isso pro Hippo. E como ele aprendeu isso com o Hippo, né, que o Hippo ama o que ele faz e ele demonstra a felicidade dele de fazer o que ele ama, porque ele não tem esse peso externo, ele aprendeu, o Vogue aprende isso com o Hippo e aí no final ele dá a luva dele pro Hippo e o Hippo fica ali desolado naquele aeroporto igual eu fiquei, porque eu levei uns dias pra entender. De cara eu achei triste, eu fui dormir dizendo, meu Deus, como? Mas o Vogue era muito bom, o Vogue merecia vencer, o Vogue, não é possível que é o fim do Vogue, eu não aceitava. E aí depois de uns dias eu fui entendendo o que esse episódio quis dizer e o quão é real e é um assunto que precisava ser abordado e é abordado. Muitos não conseguem, mas os que não conseguem, a vida continua, tá, gente? Tem que continuar, tem que se ressignificar, tem que abraçar novos objetivos e é assim que funciona, tá? Não dá pra também viver numa fantasia onde tudo dá certo, assim também não. A gente faz acontecer, vai dar certo, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a vida não acaba, a gente ressignifica. E é assim que funciona. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O Vogue virou meu queridinho. Gosto muito desse personagem, aprendi muito com ele, com a passagem dele no anime. Eu ainda tô na primeira temporada de Hippo, mas estou mais de episódio 50 e pouco. A primeira temporada é muito grande, mas eu confesso pra vocês que eu tô feliz com isso, porque eu amo esse anime, eu não queria que ele acabasse. Então, tomara que a primeira temporada tenha uns 100 episódios. Eu não sei, eu não olhei, mas tomara que tenha. Eu vou assistir porque a gente aprende muito, aprende constantemente. Inclusive, fiquei sabendo, estou numa parte do anime onde eu fiquei sabendo de 2 personagens está sempre ali perto do Hippo. E, gente, que história é essa, sabe? É maravilhosa. Eu quero trazer isso aqui pra vocês. Comenta se você assistiu Hajime no Ippo. Se você não assistiu, eu super indico você assistir. Aqui nesse canal eu pego vários episódios, personagens, vou pontuando o que cada um deles ensina, o que eu aprendi com cada um e vou fazer isso até o final. Então, se inscreve aqui pra você não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.